bem-vindos, boa noite. Deus receba este culto que estamos iniciando nesse instante com a nossa adoração a Ele, merecedor de toda honra e de toda glória. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, pela oportunidade dos irmãos, amigos, conhecidos que também têm o acesso a este culto, a este momento de comunhão por meio da internet. Abençoa, Senhor Deus, todos os momentos desse culto, todos os atos desse culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja colocando a Tua mão sobre cada um de nós, do irmão da recepção, aos instrumentistas, do data show, do som, aos vocalistas, a mim, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra, e a cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite. O Teu Espírito Santo esteja falando também aos que estão pela internet acompanhando esse culto. E sintam-se como se estivessem aqui, louvando ao Senhor de todo o seu coração. Assim nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos recitar o nosso tema do mês da família, juntos. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a família. Vamos juntos? Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a família. E a nossa divisa é número 6, 24 a 26. Eu digo, vocês repetem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas famílias. Que sejamos famílias abençoadas, mas também abençoadoras. Há uma pequena diferença. Abençoadas recebemos, abençoadoras aquelas que então entregam, abençoam, abençoadoras que levam influência, que compartilham, que intercedem, que são exemplo e que se dedicam a outras famílias também para ajudar outras famílias a serem restauradas, a pessoas encontrarem o caminho na presença do Senhor. Então sejamos abençoados, que Deus derrame as bênçãos, mas que não fiquemos só para nós, que sejamos bênção para outras pessoas. Amém? Nós vamos orar pelas famílias nesse instante. Eu quero pedir ao Pedro um microfone, se for possível, pode providenciar aí já com álcool, já está esterilizado, e gostaria que levasse esse microfone ali até o que eu vou pedir hoje para a gente orar? Vou pedir à irmã Sirlene que faça uma oração pelas famílias. Oremos com a irmã Sirlene. Pai amado, graças te damos, meu Deus, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, ó Deus, e queremos, ó Deus, interceder pelas famílias, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja atendendo as necessidades de cada um, ó Senhor, conforme a Tua vontade e Teu querer. Vem estar, Senhor, abençoando, Senhor, nossos filhos, ó Deus, dando para eles, Senhor, inteligência, Senhor, sabedoria a cada dia, de estar buscando a Ti, Senhor, crescendo no Teu conhecimento, Deus, conhecendo a Ti cada dia mais, para que até quando ele envelhecer não desvie deste caminho, ó Pai. Vem estar com aqueles, os pais, Senhor, que estão com os corações lutados, ó Deus, com a minha família, ó Deus, que perdeu nosso ente querido, ó Pai, de uma forma tão triste, ó Deus, mas que só possa estar confortando o coração de cada um, da tia, Senhor, principalmente, que é a mãe dele, ó Deus. Esteja, Senhor, com cada um, família da Tua igreja, ó Deus. O Senhor esteja atendendo as orações, ó Pai, de cada um, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, nós choramos, ó Pai. Agradecidos por tudo que o Senhor nos tem dado, pelo que o Senhor irá nos dar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus esteja trazendo conforto e consolo à família enlutada, em nome de Jesus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5.
Efésios, capítulo 5. Versículos 6, 7 e 15. Efésios 5, versículos 6, 7 e 15. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Verso 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Aqui a palavra de Deus muito nitidamente nos alerta para evitarmos até a companhia de pessoas que trazem engano nas suas palavras fraudulentas, contrárias à vontade de Deus. E ainda um outro texto em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Então, tomarmos cuidado com aquilo que deste mundo pode contaminar a nossa vida e não perdermos nosso alvo, que é Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé e declarar nesta canção que nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez,
orar mais uma vez? Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Deus, para render louvores ao Teu nome, para Te exaltar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, ó Deus, a quem nós dirigimos, ó Pai, o louvor, engrandecemos, ó Pai, o Teu nome, Senhor. Digno é o Senhor de receber toda a honra e toda a glória. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, pelas maravilhas, ó Pai, e reconhecemos aqui, ó Deus, a vida, ó Pai, reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua soberania, ó Pai, reconhecemos o Teu poder, ó Deus, diante de tudo, ó Pai, que está acontecendo, Senhor, diante de nossas fraquezas, ó Pai, o Senhor é poderoso, e nós, ó Pai, nos tornamos fortes quando agarramos no Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos fortes, em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Deus, nós só temos a Ti agradecer, ó Pai. Muito obrigado. Esteja abençoando, Senhor, a todos, ó Pai, que estão aqui, que estão em casa. Ó Deus, que vão ver, ó Pai, que vão cultuar o Senhor em outro momento, mas que estão adorando o Senhor em espírito e em verdade, e o Senhor está à procura de tais que o adorem. A Tua palavra diz para que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós estamos aqui, enquanto podemos achar o Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, para render louvores ao Teu nome, para Te adorar, ó Deus. Porque tudo que o Senhor nos deu, ó Pai, é só o que nós temos a fazer, entregar o nosso coração ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja perdoando, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, começando com o meu coração, ó Deus, que o Senhor venha quebrantar, ó Deus. Em nome de Jesus, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Pai, a nossa adoração, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Adore o Senhor, a presença dEle. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
Eison, um breve momento de oração silenciosa. Feche os seus olhos nesse instante. Mais uma vez, de intercessão por você mesmo. Peça a Deus que te dê a capacitação para você ser bênção na sua família, no seu lar. Dê forças para superar as lutas, vencer as dificuldades. O Senhor esteja inundando esse lugar e, mais que isso, inundando a nossa vida com a palavra dEle. Você de casa também, ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, por Senhor estar aqui em oração. Oramos por nós mesmos, oramos pelas nossas famílias, oramos pelos nossos entes queridos, ó Pai, por aqueles que têm enfrentado lutas, Senhor Deus, em algumas áreas muito específicas e que têm trazido angústias, têm trazido ansiedade, inquietação aos corações. Por aqueles que estão enfrentando crises dentro do seu lar, Senhor, conflitos, discórdias. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor venha intervir nestas famílias. Que o Senhor esteja trazendo a reconciliação, o perdão, que haja disposição em caminhar na Tua presença, ó Deus. Eles estão enfrentando crise, Senhor Deus, em alguma área muito específica, o Senhor tome pela mão cada um deles, ajuda-os a passar por esse momento do vale, mas que o Senhor esteja retirando-os do vale, Senhor Deus, na Tua proteção e segurança. Que nessas horas difíceis, as provações que estão passando, sejam momentos também de efetivar profundamente a fé no Senhor. Ó Deus, faça-nos crer, saber que o Senhor não nos desampara. Apesar das lutas e provações, o Senhor nos toma pela Tua mão direita, a Tua destra fiel. Ó Deus, e nos faça vencer estes mares revoltos. Ó Pai, Te louvamos e Te agradecemos pelas famílias que têm tido paz dentro do seu lar, harmonia, bom relacionamento dos filhos com os pais, bom relacionamento entre os casais, entre os pais com os filhos, ó Pai. Abençoa e proteja estes lares, Senhor Deus, contra as ciladas, as investidas do diabo, que caiam por terra todas as intenções do inimigo. E que estas famílias, Senhor Deus, também sejam bênção na vida de outras pessoas, outras famílias, de outros filhos, de outros casais. Que o Senhor esteja com estes, ó Pai, também dando sabedoria para ser um bálsamo de restauração, de bênção, bálsamo curador das feridas de outros. Ó Pai, guarda-nos de todo o mal. E agora, Senhor, no mesmo processo de comunhão, no louvor e na adoração com os cânticos congregacionais, queremos também Te louvar pela Tua palavra, que há de ser exposta aos nossos corações aqui, o Teu Espírito Santo. Fale a nós através da Tua palavra e alcance corações distantes daqui, mas tão pertos por meio da transmissão online. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos meditar hoje num texto, vamos estudar, fazer um estudo bíblico. O tema de hoje é ausência. Uma palavra que tem afetado algumas famílias. Algumas pessoas, na sua infância, na sua adolescência, sofreram com isso, ausência.
e depois tiveram que se reinventar na juventude, na fase adulta, e aqueles que tiveram encontro pessoal com Jesus, então tiveram de Deus esse tratamento espiritual para lidar com algumas lacunas da sua época da infância, da adolescência, que é um período muito importante de ter presença. E falando de família, estamos falando das funções paternais, maternais na vida dos filhos. Como é importante termos os papéis definidos, papel do marido, do homem do lar, papel da esposa, a mulher do lar. E esses papéis têm funções psicoemocionais profundas. Para a estrutura da psicanálise apresenta a estrutura da mente humana, como nós precisamos desses referenciais. E a Bíblia nos ensina isso, a importância do pai e da mãe no contexto familiar, para que essa estrutura psicológica seja bem definida. Caso contrário, pode trazer muitos dissabores. Nós vamos ver, primeiramente, o texto que lemos há pouco, Hebreus 3,12. Ele é básico, mas vamos falar sobre uma experiência de uma família do Velho Testamento. Mas abre aí Hebreus 3,12, que é um alerta. Hebreus 3,12 diz assim: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. O autor aos Hebreus, então, apresenta esta preocupação, esse interesse pela vida dos irmãos em Cristo. E aí, vamos refletir sobre a ausência, os prejuízos, os riscos que uma família sofre quando se tem um pai ausente, uma mãe ausente, uma esposa ou um esposo ausente. Lições para a família hoje, a partir da história de Eli, um sacerdote do Senhor, e seus filhos. Nós vamos encontrar em 1 Samuel, um pouco dessa história amarga, negativa, porque a gente precisa estudar a Bíblia para ver os bons exemplos, e nós fazemos isso. Então, instigamos os irmãos que têm uma posição. Estude a palavra, leia a palavra, ensine a criança, de manhã, de tarde, de noite, ao deitar ou se levantar. Então, esse exercício de estarmos presentes. Então, por que é tão importante que estejamos presentes? Que estejamos estudando a Bíblia? Que estudemos com os nossos filhos, que sejamos presentes na vida dos filhos. Porque é muito importante, mencionei há pouco tempo em outro sermão aqui, que devemos falar de Jesus, da salvação, do Evangelho que salva para as crianças, ainda antes delas estarem no processo de alfabetização. Evangelizar os filhos. Por que é importante? Porque a presença do pai e da mãe com a palavra de Deus é imprescindível. Até os 7, 8 anos de idade, você e eu, o ser humano, guarda todo o mecanismo psíquico necessário, básico, essencial para a sua estruturação futura. Sabia disso? Até os 7, 8 anos. Se houver, nesse período do nascimento até os 7, 8 anos de idade, lacunas graves, falhas, erros, claro que nós cometemos, os pais não são perfeitos, vão errar, nós erramos, mas eu estou falando de ausência, de lacunas, deixar passar coisas importantes, deixar de falar de Jesus para um filho, deixar de orar com e por ele, por ela, deixar de demonstrar respeito, amor, carinho dentro de casa, deixar de ensinar alguns valores específicos, morais, éticos. Estas coisas são básicas e essenciais. Demonstrar carinho, abraçar, afagar, beijar, sentir o cheiro do filho, da filha, o filho sentir o cheiro do pai, da mãe. Essas coisas são essenciais.
estimular a autoconfiança da criança, a autoaceitação, se sentir bonita, bonito, se sentir recebido e aceito dentro de casa, não praguejar sobre a criança, não praguejar palavras de maldição, palavras de xingamentos, evitar aquelas palavras do tipo, você nunca isso, você nunca aquilo, ou compará-lo com outra criança. Essas coisas precisam ser evitadas, né? E aí nós vamos encontrar aqui no Velho Testamento, em 1 Samuel, a experiência de uma família, um sacerdote de Deus e os seus filhos, uma turma de sacerdotes, pai e filhos, que foram uma tragédia para eles próprios e, consequentemente, para a nação de Israel. Então vamos aprender com esses atos negativos lições, para lembrarmos o quão importante estarmos presentes. Aí nós vamos falar sobre a ausência. E aí nós vamos ver a história de Eli e de seus filhos. 1 Samuel, capítulo 2. Encontramos aqui, no verso 28, o seguinte: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Aqui é Deus falando. Ele está preparando um juízo sobre Eli e sua família, uma profecia contra Eli e os seus filhos. Nós vamos aprender um pouco sobre a ausência da disciplina e do temor de Eli. Ora, Eli havia sido especialmente escolhido, conforme esse texto que lemos agora, para ser sacerdote diante de Deus. Juiz em Israel. O papel do sacerdote também acumulava um serviço de juiz diante da nação. Mas, infelizmente, Eli não foi fiel à missão que Deus havia determinado. Ele já havia demonstrado falta de discernimento. Vamos ver um texto que demonstra esta falta de discernimento na vida de Eli. 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 12 a 14. É uma passagem bíblica muito famosa do Velho Testamento. Muitos aqui conhecem. Fala da oração de Ana. Olha bem, 1 Samuel 1, 12. Enquanto ela orava ao Senhor, nós estamos falando da esposa de Eucana, essa senhora chamada Ana. Ela era estéril, ela não tinha filhos e ela desejava muito ter um filho. Vocês conhecem o contexto daquela época. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Estas palavras de Eli, dirigida a uma senhora que estava emocionalmente muito abalada, mas espiritualmente muito forte. Ele demonstrou falta de discernimento ao julgar o que Ana estava fazendo, como se ela estivesse embriagada. Muitas vezes isso já me passou despercebido. O papel de Eli na função de sacerdote, de juiz. Ela apenas orava em seu coração, mexendo os lábios, mas sem pronunciar nenhuma palavra. E ele já teve um pré-julgamento sobre ela. Aí já demonstra, da parte de Eli, esta ausência de disciplina e temor na vida dele,
de colocar-se nesta posição de primeiro saber o porquê. Qual a razão daquela senhora estar à distância, mexendo os lábios, mas não está dizendo nada? Ele poderia até pensar, será que ela está embriagada? Por que não poderia pensar? Talvez pudesse pensar. Mas jamais deveria ter se dirigido a ela de tal forma, tão dura, antes de averiguar o porquê das coisas. A sua falta de visão irá se agravar mais ainda no decorrer do seu ministério, no seu distanciamento de Deus. As visões de Deus se tornaram muito escassas para aquela época, cada vez menos frequentes. Aonde está esta conclusão? Está no capítulo 3, versículo 1. Diz assim, o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. E aí há esta observação: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Havia pouca manifestação de Deus na vida do povo de Israel. Aí nós podemos perceber que estas visões que não eram tão frequentes, e aí vamos ver Eli terminará sua carreira completamente cego. Olha bem no versículo 2 do mesmo capítulo. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. As visões para o povo já eram muito escassas, é o que diz o versículo anterior. As visões não eram frequentes, eram escassas. A palavra do Senhor era muito rara, pouco se ouvia Deus falando através de algum profeta naquele tempo. E a visão de Eli, a visão natural dele, vai se tornando cada vez mais limitada a ponto de ficar cego. Eli acabou também fazendo vista grossa aos pecados dos próprios filhos, aí que demonstra esta ausência de disciplina e de temor do sacerdote. Ele deixou passar as atitudes inconsequentes de seus 2 filhos. Vamos ver esse texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Olha bem, outras versões dizem, eles não conheciam o Senhor. Agora veja bem, eles também estavam na turma de sacerdotes. Eles eram sacerdotes por direito de herança do pai. A família, o pai era sacerdote, eles também eram sacerdotes. E olha só que coisa terrível, eram ímpios. Será que eles se tornaram ímpios de uma hora para outra? É onde nós vamos perceber esta ausência de disciplina e de temor na vida do próprio Eli. E aí, obviamente, que cada um, ao crescer, vai tomando a responsabilidade dos seus atos. Claro, e muitos irmãos cujos filhos não estão na igreja. Aí você vai dizer, mas eu fiz de tudo pelo meu filho, se a sua consciência está em paz com Deus, amém. Porque à medida que vão crescendo, pegando maioridade, adolescência, já começam a querer tomar algumas atitudes sozinhos, enquanto você tem pulso para controlá-los, está debaixo da sua admoestação, mas a partir do momento que eles vão tomando maioridade, eles começam a ter que assumir as próprias responsabilidades. Então, como é importante não deixar que a ausência de disciplina na infância, na adolescência, seja uma constante na vida dos filhos. Porque é o que aconteceu com Eli. Ele deixou as coisas irem acontecendo, passando a mão na cabeça de Ofni e Finéias, seus 2 filhos. Se tornaram sacerdotes sem as qualificações morais de sacerdotes. Esses 2 filhos que foram uma tragédia na vida dele, foram tragédia para o povo de Israel. Eram homens malignos e não se importavam com o Senhor.
Eles estavam servindo no templo, porém, no tabernáculo, porém não tinham nenhuma postura moral que justificasse estarem ocupando aquelas funções. Não se contentando com o seu salário, tomavam para si aquilo que pertencia a Deus, desonrando assim o seu próprio ofício sacerdotal. No capítulo 2, no versículos 12 a 17, o 12 nós lemos agora, vai dizendo na sequência: o costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estou no verso 13, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem respondia: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele dizia: tu me darás agora, do contrário, eu tomarei à força. O pecado destes jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Como os sacerdotes, tanto Eli quanto seus filhos, Ofni e Finéias, tinham direito ao sustento, tirado do próprio templo, tirado das próprias ofertas e dos dízimos do povo. A carne deveria ser cozida em toda a sua gordura, ser queimada, e depois dela assada, eles retiravam a carne assada para si. Ela não era jogada fora, desperdício de animal. Não, mas a gordura deveria ser queimada primeiro em holocausto, em oferta suave ao Senhor. Essa expressão, cheiro suave subindo ao teu trono, é o cheiro da gordura queimando, que deveria ser toda consumida, e depois o sacerdote podia tirar. Mas eles estavam tirando a carne antes de estar assada. Eles estavam retirando para si o que era de Deus. Então eles já tinham o sustento, já tinham o salário, já tinham toda a estrutura, porém eles estavam sendo totalmente sem temor diante de Deus. Eles estavam fazendo isso, os 2 filhos de Eli, e Eli não tomou nenhuma providência. A responsabilidade do pecado era dos 2, mas a responsabilidade de Eli era ter corrigido os seus filhos, ter repreendido os seus filhos. Então nós vemos aí a ausência da disciplina. Como é importante que a disciplina esteja presente nas nossas vidas. Os nossos filhos precisam de disciplina. Quem tem filho pequeno não pode deixar de corrigir o seu filho. Não pode deixar de repreender. Se o menino ou menina chega em casa com algum pertence que não é dele, você tem que saber de onde veio esse negócio. A menina chega com uma pulseirinha nova, um brinco. O rapaz chega, sei lá, com um videogame, um DVD, um CD de jogos. Da onde veio isso, meu filho? Ah, pai, ganhei. De quem? De fulano. Tem que procurar investigar se de fato isso procede. Nós precisamos observar esses pequenos detalhes. A criança vai na casa do seu parente, do seu familiar, do seu amigo, do seu vizinho, seja quem for, contigo visitar, e de repente, quando você entra no carro ou no ônibus, ou está voltando para casa a pé, como for, e aí de repente, no meio da mochilinha do menino, ou dentro do bolso dele ou dela, você encontra um bonequinho que era da casa onde foram visitar. O que vai fazer? Vai olhar só que bonitinho, bonequinho, e vai para casa? Ou vai querer saber, vem cá, esse bonequinho lá da casa onde a gente está, você não estava brincando lá com seu primo, seu coleguinha? É, mas eu gostei e peguei para mim. Está certo isso? De forma alguma. O que Ofni e Finéias estavam fazendo era pegar para si o que era de Deus. Olha só que absurdo. Mas tudo provavelmente começou exatamente por essa ausência do temor da disciplina. Na infância, na adolescência. Não podemos deixar passar.
é preciso saber de onde veio. Essa disciplina precisa acontecer. Senão, se corre o risco de ter um desvio de conduta moral. E mais tarde, tornar-se-á muito difícil voltar atrás e corrigir. Então, não tenha medo de disciplinar seu filho ou sua filha. Não tenha medo, não pode ter medo, um pai ou uma mãe não pode ter medo do seu filho pequeno. Não pode ter receio de ser, mas ele não vai ficar com raiva de mim. Filho, que fique. Ele precisa aprender. Ela precisa aprender de pequeno. Às vezes o adulto que passou por estas ausências na infância já está com a sua moral distorcida. E aí o filho faz a coisa errada, ele já deixa para lá. Porque ele já foi moralmente desvirtuado. Ele já passou por tantas rejeições e agora é um adulto com atitude de adolescente diante do filho, e aí ele tem receio de ser rejeitado pelo filho, pela filha. Olha que terrível isso. Então, a primeira ausência que percebemos aqui de Eli é exatamente esta: a ausência de disciplina, a ausência de temor. As correntes psicológicas modernas falam o tempo todo para não dizer não para a criança. Não diga não. Corrige, mas não dá um tapinha no bumbum, não. Sem agressão, com certeza, sem agressão. Nenhum crente deve agir com agressividade. Mas disciplina corretiva física é bíblico. A disciplina física é bíblica. Não é jogar sobre a criança toda a sua frustração, a sua raiva porque você falhou com ele. Não. Mas é discipliná-lo no ponto certo, na condição certa. Não pode machucar a criança e trazer exageros dessa disciplina. Esse que está o erro. Mas o secular, o mundo secular, diz: não, então não faz nada. Melhor você não fazer nada, que você pode acabar errando. Ora, se a gente ficar nesse receio de acabar errando, a gente não vai acertar nunca. Sabia disso? Então, esta é a primeira ausência. Não se contentando com o que tinham, aí não queriam tomar o que era de Deus. Às vezes nós precisamos repensar se nós estamos de fato agradando ao Senhor com a nossa fidelidade diante dele, ou se estamos tirando do Senhor o que é dele. Se estamos tratando a obra do Senhor de uma maneira leviana, talvez displicentemente, negligenciando. Uma segunda ausência que nós percebemos na experiência de Eli e seus filhos, da autoridade na vida de Eli. A ausência desse respeito na vida de seus filhos. Capítulo 2, no versos 23 a 25. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, 23 a 25. Então disse-lhes: por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do pai, pois o Senhor queria matá-los. Ó, terrível, hein? Eles nem sabiam do que estava acontecendo na esfera espiritual. E estavam desobedientes, falta de respeito ao seu pai. Nesse ponto você percebe que ele ainda tenta puxar a rédea um pouquinho, mas você vê que é muito mais assim de tentar ponderar do que determinar. Se fosse por um aspecto tão somente do ofício sacerdotal, ele era sacerdote acima dos filhos. Deveria ter determinado: já que não vou me respeitar como pai, me respeite como sacerdote. Mas não agiu. Ele pondera com ela: meus filhos, eu estou ouvindo aí a conversa, o povo está falando que vocês estão pecando. Tem a coisa mais horrível que eles estavam fazendo também.
E aí essas conversas estão por aí, como é que fica? Mas eles não quiseram saber. Havia ausência da autoridade de Eli como sacerdote e pai, a ausência de respeito da parte dos filhos. Eli até chegou a tentar, essa chamada de atenção, mas eles eram filhos rebeldes. Eli não foi suficientemente enérgico e acabou permitindo que seus filhos seguissem sem nenhuma mudança na vida deles, sem nenhuma atitude que pudesse ter um arrependimento. E vamos na terceira ausência na vida de Eli e seus filhos. Verso 29, capítulo 2. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel? Olha bem, Deus aqui, quando vai falar com o sacerdote, não é nenhuma bênção para o povo, muito menos sobre Eli, mas um questionamento sério. Deus estava exatamente preparando a situação para uma repreensão dura sobre a vida dele e sobre a vida de seus filhos. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios? Há uma ausência de temor a Deus por parte de Eli. Honra os filhos mais do que a mim. Então a ira de Deus recaiu sobre Eli e sobre seus filhos. Nós precisamos lembrar disso. Nada pode ser maior do que a autoridade de Deus na sua vida. Você não pode desprezar a ação de Deus na sua vida. Precisamos lembrar disso, que o temor a Deus tem que vir em primeiro lugar. Muitas vezes somos colocados diante de situações com os nossos filhos que somos então ali levados a uma pressão. O que fazer? Temor a Deus em primeiro lugar. Se você for por esse caminho, pelo caminho do temor a Deus, as outras coisas você vai encontrar saída. Você vai encontrar uma maneira de seguir, de achar a solução. Mas se não houver o temor de Deus em primeiro lugar, as coisas podem desandar muito gravemente. A ausência é algo terrível na vida de uma pessoa. Tem pais, ou melhor, progenitores, melhor assim dizer, pais biológicos, que depois que o filho nasce, abandonam lá, desaparece. Já ouvi mulheres relatando com muita dor, dizendo, ele disse que não estava preparado para ser pai. Ele disse que até tentou nos primeiros meses, mas não conseguiu e me largou. E um filho fisicamente sem nenhuma necessidade especial. Me largou, porque não estava preparado para ser pai. Olha só, me desculpe da palavra, um sem vergonha. Estava preparado para fazer, mas não estava preparado para receber nos braços e assumir a responsabilidade de homem. Era um moleque travestido de homem. Maior de idade, adulto, mas um molecão. Provavelmente houve ausência na vida daquele homem. Provavelmente ausência de alguma instrução dentro de casa. É algo terrível. Também já ouvi casos e, por que não dizer, de experiência direta, da própria mãe também, dizer, não quero mais. Fica com os filhos, do pai ficar com 2 filhos de 7, 8 anos de idade, um de 7, outro de 10 anos aproximadamente, diferença de 2, 3 anos entre um e outro. E a mãe diz assim, não aguento mais essa vida, eu quero viver para mim, eu quero ter minha vida, minha independência, eu quero trabalhar, e largar o marido com as 2 crianças. Hoje, o casal de filhos, jovens,
com o pai até hoje. Um está chegando na fase de 17, 18 anos, a outra um pouquinho menor, 16, 15, não sei, mas lá, caminhando junto com o pai na presença do Senhor. Ausência. Aí é um trabalho hercúleo para manter os preceitos de Deus no coração. Eu procurei, mas não encontrei nenhuma referência à mãe de Ofni e Finéias, a esposa de Eli. Não encontrei. Sinceramente, pode ter passado despercebido, mas não achei nenhuma referência. Onde estava a mãe? Tudo bem, ela não era sacerdotisa, porque não havia sacerdotisa dentro do templo e nem no tabernáculo. Na religião judaica era o homem. Mas o papel materno não se observa aqui. Uma ausência. E aí encontramos exatamente isso, a ausência do temor de Deus na vida de Eli. Porque se ele não conseguia administrar os filhos, que pelo menos buscasse temor a Deus, não. Isso vocês não vão fazer. Vocês não vão meter a mão nas coisas que são de Deus. E aí vamos para uma quarta situação. A ausência do homem. Quando o homem deixa a coisa correr solta. O juízo de Deus. O juízo de Deus. Em seguida, Deus pronunciou o castigo de morte e destruição sobre a casa de Eli. Olha que coisa terrível. Capítulo 2, versos 30 a 34. Acompanhe na sua versão. Estamos indo para o final. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Estão chegando os dias em que tirarei do teu poder e o poder da família de teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua família. Olha que coisa. Quer dizer isso? Quer dizer que ninguém vai viver muito tempo. Os da sua família ali vão morrer todo mundo cedo, não vai ter idoso. Aí ele continua, verso 32. E verás aflição na minha morada, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em tua família. E aquele de tua linhagem, a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza, e todos os descendentes da tua família morrerão à espada. O que acontecer com os teus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Ó, terrível, hein? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Os sacerdotes aqui incorreram na condenação de Deus quando perderam o temor do Senhor, quando se tornaram mercenários do serviço religioso, quando se entregam à luxúria, quando amam os filhos ou cônjuges ou próprios status de líder mais do que a Deus. Um grande alerta para nós: não devemos desprezar a Deus em hipótese alguma. Seu mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6,5. Deus diz: obediência quero e não sacrifício. Em batalha contra os filisteus, 30.000 homens morreram na batalha. A arca do Senhor foi levada porque o povo confiou na arca como amuleto. Ofni e Finéias pegaram a arca e levaram para a batalha. Não, a gente tem a arca, a gente se basta. 30.000 homens morreram naquele dia. Entre esses 30.000, morreram à espada Ofni e Finéias no mesmo dia da batalha. Está em 1 Samuel 4, 10 a 11. A arca foi para as mãos dos filisteus. Colocaram a arca dentro do templo de Dagon, na frente do deus pagão. Ao amanhecer do dia, a estátua estava caída de frente da arca. Levantaram a estátua, caiu de novo. Pestes começou a consumir o povo filisteu. Eles começaram a ficar apavorados com o temor do Deus de Israel. Mandaram a arca embora. Não, pega essa arca e devolve para eles.
o temor que faltou no povo de Israel, havia temor no povo filisteu. E a arca foi devolvida. Um trágico fim de Eli. Capítulo 4, verso 18. Depois que soubera que a arca tinha sido levada, verso 18, capítulo 4. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz de Israel durante 40 anos. O mensageiro que chegou da batalha disse que Israel fugiu, houve uma matança, Ofni e Finéias foram mortos, a arca foi levada, e quando Eli ouve essa notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Olha que coisa. A mulher de Finéias, que estava grávida, prematuramente deu à luz um menino, e arrasada com todas essas notícias, deu a seu filho o nome de Icabô, que significa foi-se embora a glória de Israel. Com Icabô, encerra-se de forma dramática a era sacerdotal da casa de Eli. Ali extingue-se o sacerdócio de Eli e sua família. Mas Deus é o Senhor da história e continua agindo. Enquanto Eli e os seus filhos trouxeram derrota, vergonha, escândalo ao povo de Deus, o Senhor estava agindo. E aí você conhece a história. Enquanto essas coisas estavam acontecendo, debaixo dos mantos sacerdotais de Eli, estava um menino, cuja mãe havia orado anos. E aquele menino, consagrado ao Senhor, aprendeu os ofícios, esteve ali, mas não se contaminou com aquilo. É notável que mesmo antes da morte de Eli, Deus já havia escolhido um sucessor, Samuel, cujo nascimento já tinha se dado através de uma intervenção milagrosa de Deus na oração de Ana. E mesmo tendo sido criado em contexto de tantos maus exemplos, Samuel manteve-se íntegro, não deixando-se levar pela correnteza. Antes ele crescia em estatura e no favor do Senhor e no favor dos homens. 1 Samuel 2:26. Aí uma preciosa lição nessa situação de Samuel. As ausências que talvez você e eu tenhamos passado na nossa infância, as ausências morais, éticas, de conduta correta, de afago, de afeto, de amor, de carinho, de disciplina, ausência de temor, o que fosse. As ausências que porventura tenha sofrido não são fatores determinantes para o seu futuro. Porque quando Deus está na direção, Ele tem o controle. Então Samuel podia dizer, eles eram assim, eu vou seguir a mesma coisa. Todo mundo fazia assim, eu vou fazer também. Não, de forma alguma. Lembre-se, ele foi entregue por Ana depois de desmamar, depois de alcançar uma certa idade, de poder andar, poder fazer as coisas sozinho, escovar os dentes sozinho, se limpar, fazer sua higienezinha, tudo certinho. Ou seja, até aproximadamente depois dos 7 anos de idade, Ana incutiu com Eucana, seu esposo, o casal, na mente daquela criança Samuel, o temor a Deus, os princípios morais, os princípios éticos, os valores da palavra de Deus. Deus pegou aquele menino para si. Deus pega você para ele. Se houve ausência por parte de seus pais, se você foi criado, largado da casa de um à casa de outro, eu vi tanta história assim, você já deve ter ouvido. Que apanhou quando era criança, que não sei o quê. Meus pais morreram quando era criança, fui criado por um tio, por uma tia. Se sofreu algum abuso, você não precisa hoje mergulhar no ostracismo de vitimização. Porque ninguém fez por mim. Porque eu nunca tive ninguém por mim. Eu sou assim por causa disso. Não. Samuel é um exemplo que Deus estava tratando, preparando. Então Deus também pode tratar e preparar a sua vida para um futuro abençoado.
É dito que a palavra de Deus e as visões se tornaram muito raras nos dias do sacerdote da casa de Eli, mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a palavra de Deus se manifestou a Samuel, que acolheu a voz de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Enquanto os olhos de Eli se escureciam, Deus estava dando visões a Samuel. Devido à sua prontidão ao obedecer ao Senhor, Deus fez de Samuel um verdadeiro profeta, que após a morte de Eli, após a morte de Ofni, Finéias, Samuel então assume naturalmente como líder de Israel, sacerdote, juiz e profeta. Os sinais de decadência nós podemos encontrar aqui, vamos só recapitular para encerrarmos. 6 sinais de decadência na visão espiritual de Eli. Primeiro, demonstrou falta de discernimento quando julgou a oração de Ana, considerando-a embriagada. Fez vista grossa aos pecados de seus filhos. Faltou disciplina, temor a Deus. As visões de Deus se tornaram cada vez mais raras para a vida de Eli. E terminou sua carreira completamente cego fisicamente, o que dentro desse contexto parece também indicar sua cegueira espiritual. E observe a seguinte sequência: palavra e visões de Deus eram raras, a luz dos olhos de Eli se escurecendo, e é dito que a luz da lâmpada de Deus também estava se apagando no santuário, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Antes que a lâmpada de Deus, no capítulo 3, meu Samuel, verso 3 e 4, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Deus não fala mais com Eli, mas começa a falar com Samuel. Contraste entre Eli, já velho, tendo visto muita coisa, e Samuel começando a conhecer a Deus. Ao contrário de Eli, Samuel foi sensível à voz de Deus e à obediência à visão celestial. Sejamos, no exemplo de Samuel, sensíveis à voz de Deus, porque Ele te dará as visões que você precisa. Sigamos o exemplo da mãe de Samuel e de seu pai, Eucana e Ana, para incutir na cabeça dos filhos a palavra do Senhor e consagrá-los a Deus. Ele conclamou o povo ao arrependimento, Samuel fez isso. O povo confessou seus pecados, abandonou seus ídolos, se voltou para Deus com humildade, jejum e oração, e a vida e ministério da casa de Eli terminaram com o emblemático tema: e acabou. Foi-se a glória de Deus. Já o início do ministério de Samuel começa com um grande triunfo expresso pelo termo Ebenezer, 1 Samuel 7:12, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Saber que é de Deus que vem a ajuda, é de Deus que vem o socorro. A promessa se cumpriu em 1 Samuel 2:35, diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Sigamos, portanto, o exemplo de Samuel, para que nossas vidas jamais terminem em e acabou, mas sim, diante do Senhor, que sejam caracterizadas pela expressão Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar mais um instante. Deus tenha misericórdia sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, por vezes somos levados diante de situações em que armadilhas do inimigo são montadas, e às vezes ele consegue determinadas vitórias, mas a guerra não chegou ao fim. O Senhor está conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós reconhecemos que se chegamos até aqui, é porque o Senhor esteve conosco. Ó Pai, nas nossas derrotas, nas nossas decepções, o Senhor esteve conosco. Mas, ó Deus, o temor do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Senhor, que tenhamos de Ti sempre a Tua palavra orientadora,
E percebendo a história de Eli, que história triste, que história decepcionante, que solidão de vida, vendo 2 filhos crescendo, distanciando-se de Deus a cada dia, a cada ano, e ele nada fez. Ó Deus, quando tentou fazer, foi tão trágico, tentando argumentar e não se determinar. A vida daqueles 2 jovens que não conheceram ao Senhor, conheceram a religião, mas não eram entregues, convertidos, não eram da comunhão com o Senhor, não conheciam ao Senhor. E usaram, Senhor Deus, sem nenhum temor, com fraudes diante de Ti. Que tragédia, morreram os 2 no mesmo dia. A espada. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá esta percepção para que valorizemos cada dia mais a presença e observemos se porventura estamos sendo ausentes em alguma área da nossa vida com os nossos familiares. Ó Deus, faça-nos perseverar. Abençoe este ou esta que está pela internet acompanhando o culto, e nesta mensagem o Senhor falou a ele, Senhor. Falou a ela, Pai, talvez a um filho, a uma filha, a uma mãe, a um pai, que o Senhor esteja tratando de cada coração por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Tenha uma boa noite a todos que pela internet também nos acompanham. Alguma necessária? Não havendo, coração silenciosa, os irmãos estão em liberdade de se retirar. Deus abençoe sua vida.